Eclesiastes 5:19. Quantos acharam? Diga amém. Está escrito assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Diga bem forte comigo: isto é dom de Deus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Eu preciso dessa palavra. Eu preciso desta palavra. Alguém pode liberar uma palavra ao som? Aumenta a sua voz. Vai, libera uma palavra sobre mim. Dai-vos será dado. Você não vai receber nada sem antes entregar alguma coisa. Espírito Santo, o que seriam das nossas reuniões sem a tua presença? O que seria de momentos como esse se não fosse a sua glória sendo derramada sobre este lugar? Por isso agora, Espírito Santo, eu não ouso ministrar sem a sua ajuda. Meu fiel amigo, que cada coração agora receba da tua parte aquilo que necessita. Mas um pedido eu te faço nesta manhã: que não seja entregue a ninguém aquilo que alguém pediu, mas aquilo que cada um precisa receber da tua parte. Oramos em nome de Jesus. Levante as suas mãos, adore ao Senhor comigo. Cante o refrão dessa canção, vai. Estou preparando o caminho. Só os adoradores, declare, vai. Endireitando as veredas. Você pode adorar. Cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. E eu não sou digno de desatar a sua sandália. Sim, vai, declare. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Levante as suas mãos, declare. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode fazer melhor, declare. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Sim! Yeah. Meu Deus! Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Segura. Me dê tua atenção. Esse texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido. Ele nos narra a história de um jovem chamado Salomão, filho do rei Davi. Davi é o maior rei da história de Israel. É o único rei que nunca perdeu, pastora Daiane, pastora Jordana, pastora Lorena, nenhuma batalha. É interessante compreender que Salomão é uma pessoa comum como eu e como você, embora seja príncipe. A Bíblia diz que ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Escute isso: e todo encontro verdadeiro com Deus vai mudar a tua vida para sempre. Não basta ter um encontro com Deus, você precisa ter um encontro verdadeiro. O texto bíblico diz que Deus está diante de Salomão quando Deus lhe permite que ele lhe faça um pedido. Diga comigo, um pedido. Deus lhe pergunta assim: o que é que você quer?
ele lhe pede sabedoria, e a Bíblia diz que Deus libera sobre ele um nível de sabedoria que não liberou sobre mais nenhum homem. E a partir daquele momento, Salomão se tornou o homem mais sábio do seu tempo, e a expressão é essa: e mais sábio do mundo por vir. Ou seja, nunca haverá na terra um homem com uma sabedoria comparada à sabedoria de Salomão. O que é extraordinário é compreender que Salomão, ele consegue tornar sabedoria em resultado. Muita gente acessa a sabedoria, mas não sabe o que fazer. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 10, no versículo 23, que Salomão, ele excedeu a todos os reis e a todos os reinos do seu tempo, tanto no quesito sabedoria, como no quesito riqueza. Ele consegue gerar resultado com a sabedoria que ele recebeu da parte de Deus. Mas o que eu preciso frisar, registrar, deixar anotado aqui, é que Salomão, no final da sua trajetória, vivendo uma velhice intensa diante de Deus, ele escreve o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, ele deixa claro que a riqueza não é resultado do trabalho, mas ela é o resultado de um dom que Deus depositou sobre o homem. Ele diz assim, que a todo homem, diga comigo, a todo homem, ele está dizendo a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para delas comer, e tomar da sua porção, isto é dom de Deus. Deixa eu explicar um pouco melhor. Coloca aqui o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 19. Olhe para cá, para que você entenda um pouco melhor sobre esta realidade. O texto está dizendo assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, em pó tornarás. Deixa o texto aqui, não tire, por favor. Esse texto é um texto impressionante, é um texto com muitas chaves espirituais, diferente do que imaginamos, Antônio Marcos. Deus não está liberando aqui uma instrução, Deus está registrando aqui uma sentença. Diga comigo, sentença. O Senhor está dizendo, o resultado do pecado fez com que o homem, a partir daquele tempo, viesse a trabalhar. O trabalho não é uma recomendação, o trabalho não é uma instrução, o trabalho é uma sentença por causa da desobediência de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu percebo algumas verdades espirituais. Do primeiro dia até o sexto dia, Deus criou todas as coisas. Diga comigo, Deus criou todas as coisas. Do primeiro dia até o sexto dia, Deus cria todas as coisas. A Bíblia diz que no sétimo dia, Deus descansou. Agora escute o que eu vou dizer. Isaías capítulo 40 deixa claro que Deus não cansa, tampouco se fadiga. Se Deus, Kleber, não se cansa, se Deus, Camila, não se fadiga, por que que Deus descansa no sétimo dia? Para nos ensinar um princípio. Descansar não está ligado apenas a cansaço. Eu preciso descansar, porque é um princípio que Ele deixou, para que eu e você possamos ouvir a sua voz. Olhe para cá. A Bíblia diz que do primeiro dia até o sexto dia, Deus usa um método para fazer. Ele cria todas as coisas por intermédio da palavra, por intermédio da... Só que depois que Ele descansa, meu Deus, Deus muda a forma de fazer.
ele deixa de usar a palavra e começa a usar as mãos plantando um jardim. Eu aprendo um princípio: tem hora que eu vou ter que deixar de falar e começar a fazer. Tem muita gente que é excelente no falar, mas é fracassada no executar. E o Espírito Santo está dizendo: descansa, e no seu descanso, fale comigo que eu vou te auxiliar a mudar a forma de fazer. Quantos estão me entendendo? Faz assim. Escute, o texto diz que Deus então, ele muda o método a partir do 8º dia. Agora escute isso aqui. Deus cria o homem que dia? Diga comigo, no 6º dia. Deus cria o jardim que dia? Diga comigo, no 8º. A Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela é um livro de detalhes. No 8º dia. Quem Deus cria primeiro, o homem ou o jardim? No 6º dia, Deus cria o homem pela palavra. No 8º dia, Deus planta e não cria o jardim por intermédio das mãos. Deus primeiro cria o homem e depois planta um jardim. Quem vem primeiro? Diga comigo, o homem. Então significa que Deus não dá um jardim para o homem, Deus dá um homem para um jardim. Você não entendeu? Deus não dá uma empresa para o empresário, Deus dá um empresário para uma empresa. Deus não dá um carro para um filho, Deus dá um filho para um carro. Deus não dá uma casa no condomínio fechado para uma família, Deus dá uma família para uma casa no condomínio fechado. Pergunta por quê? Mais forte, por quê? Porque tudo aquilo que Deus te dá, Ele corre o risco de descer para o seu coração, mas aquilo que Deus te coloca dentro, você governa. Nesses dias Deus não vai te dar coisas, Deus vai dar você para algumas coisas, para que você governe sobre elas e não seja governado por elas. Quantos estão me entendendo? Faz assim. Escute. Do suor do teu rosto ou do seu trabalho comerás o teu pão. Diga comigo, comerás o teu pão. Então eu aprendo uma verdade aqui. Se do suor do meu rosto eu comerei o meu pão, o trabalho só tem capacidade de gerar o quê? Diga comigo, suor, dor e pão. O trabalho só pode gerar na vida de um homem suor, dor e pão. Todas as vezes que você vê alguém se orgulhando de trabalhar demasiadamente, escute, este alguém confia mais no talento, na força dos braços, na capacidade do que na palavra que carrega. Tem muita gente que chega tarde nos compromissos do filho, da família, do esposo, da esposa, com um discurso fracassado, como se fosse extraordinário, dizendo: eu estou trabalhando, porque não entendeu que a chave não é o trabalho, a chave é a palavra que está sobre você. Quando eu entendo isso, eu entendo que se o trabalho só consegue gerar suor, dor e pão sobre a mesa, e diga-se de passagem que no Salmo capítulo 37, a partir do versículo 4 e 5, Davi deixa uma palavra sobre aqueles que têm medo de falta de pão. Ele diz assim: eu, Davi, fui moço e também fui velho. Eu, Davi, fui pastor de ovelhas e também fui rei assentado na cadeira mais alta da nação. E eu posso dizer algo para vocês: eu nunca vi
um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu profetizo, não haverá falta de pão sobre a tua mesa. Quem está aqui bem forte, diga glória a Deus. Escute, se o trabalho está ligado a apenas trazer suor, dor e pão, como igreja vitoriosa, nós precisamos aprender que Jesus já cumpriu toda a lei. Assim, ele se fez maldito na cruz. A Bíblia diz em Mateus 5,17, aonde? Aonde? Em Mateus 5,17 está escrito: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir toda a lei. Jesus está dizendo, vocês, por mais que se esforcem, seriam incapazes de cumprir toda a lei. Lembre-se, abrindo um parêntese, que existem 613 leis mosaicas. Jesus está dizendo, eu vim cumprir toda a lei, eu não vim anular a lei. Aquilo que vocês conseguem cumprir, cumpram, mas aquilo que vocês não conseguem, saibam que eu já cumpri por vocês. E agora, um novo mandamento vos dou. Não é mais do suor, não é mais do trabalho do teu rosto que comerás o teu pão com dor, porque uma nova sentença foi liberada sobre nós. Está escrito em Provérbios capítulo 10, no versículo 22, a bênção, vou repetir, a bênção. Na antiga aliança, o resultado do pecado foi a maldição que nos trouxe o trabalho, mas agora, Provérbios, Salomão está dizendo, a bênção que se substitui a maldição, enriquece, e com ela não há dores, não tem suor. Escute, você escolhe qual caminho quer seguir. O caminho da maldição que gera o trabalho, que produz o suor e a dor, e consequentemente o pão, ou a bênção que substitui a maldição, que enriquece, e com ela não há dor alguma. Eu quero profetizar, você pode colocar a tua mão assim? Eu quero declarar que até aqui o que você construiu foi o resultado de muito trabalho e de muita dor, mas a partir de hoje, um novo mandamento vos dou: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não haverá dor alguma. Eu declaro que Deus vai entrar nos teus projetos, Deus vai interferir nos teus sonhos, e a partir de hoje, não é o teu braço, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, embora Deus vai usar tudo isso, mas a partir de hoje, a bênção do Senhor fará aquilo que você jamais poderia fazer. Só quem pode, bem forte, diga glória a Deus. Levante as suas mãos e adore. E teus filhos e os filhos dos teus filhos. Declare! E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos. Olha o que vai acontecer! E a bênção! Se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. Vai, declare, vai, vai, vai. Eu sinto que Deus está mudando a estação financeira desta casa. Quem acredita? Escute o que eu vou dizer aqui. Sobretudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
O que o Senhor está falando é: não se embriague com as coisas que eu vou colocar na tua mão, porque tudo que eu vou colocar está ligado à minha glória se manifestando através de você. Quem pode mais uma vez, levante as suas mãos e declare o refrão dessa canção. Se derrame até 1000 gerações. Declare. Tua família E os filhos. Ai, 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 Pai. Dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Eu creio. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Escute. Quantos acreditam na palavra de Deus? Você precisa entender 3 coisas. Eu disse conhecer ou entender. Você só desfruta do que entende, não daquilo que conhece. Você conhece muita coisa que não mudou a tua vida. Porque o que muda a vida de um homem não é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele entende. Você precisa entender 3 coisas hoje para revolucionar a tua vida financeira. Vou falar só sobre o primeiro nível. 3 coisas que você precisa entender para que você ative em você o dom da riqueza. Quantos acreditam na palavra dita por Salomão? O homem mais rico do seu tempo, mais sábio de todos os tempos, está dizendo para mim e para você que existe um dom, o dom da riqueza. 3 coisas. Primeira, talento. Segundo, tempo. Terceira, tesouro. Pastor, aonde você aprendeu isso? Nunca vi ninguém pregar sobre isso, foi o Senhor que falou comigo. Existem 3 T's que vão revolucionar a vida de qualquer homem: talento, tempo e tesouro. Os 3 T's que mudaram a minha mentalidade, que fizeram com que uma igreja que nasceu do nada chegasse aonde chegou com 2 anos e meio. Primeiro, diga comigo bem forte: talento. Mateus 25:15, coloca aqui para mim, se for possível, por gentileza. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos, e ao outro, Edson, deu 1 talento, vírgula, a cada um segundo a sua capacidade. Sabe o que eu acho impressionante aqui? Me dê tua atenção. Eu acho impressionante porque, diferente da terra, que toda medida começa de baixo para cima, nos céus, toda medida começa de cima para baixo. Olha como que o reino de Deus é extraordinário. No reino dos homens, para você se tornar extraordinário, você tem que ser grande, estar por cima. No reino de Deus, você precisa descer para subir. Em Mateus capítulo 13, no versículo 8, está escrito assim: a outra caiu em terra boa e deu fruto. Primeiro, a 100. Segundo, a 60. E terceiro, a 30 por 1. Olha que extraordinário. Não é a 30, a 60 e a 100, mas é a 100, a 60 e a 30. Ele recebeu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Ele não recebeu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Por quê? Porque a menor medida dos céus é a maior medida da terra. E tudo que Deus começa a fazer não pode ser explicado no reino dos homens. Por isso que o que Deus vai fazer as pessoas olharem e dizerem assim: não pode ser ele,
Não pode ser ela, porque é inexplicável o que Deus vai fazer na tua vida. Quem pega essa palavra, pelo amor de Deus, eu estou profetizando: o que Deus vai fazer na tua vida não poderá ser explicado, porque será extraordinário. Pega essa palavra, escute. Presta atenção nisso. Uma coisa que precisa ficar clara aqui é que, diferente do que fomos programados a pensar, Deus não dá talento a ninguém segundo a sua paternidade, mas segundo a sua capacidade. Se Deus desse talento para todos que estão aqui, segundo a sua paternidade, todos teriam recebido partes iguais. Mas quando se trata de talento, Deus entrega segundo a sua capacidade, e não segundo a sua. Quem é empresário aqui, levanta a mão. Fui mentor muitos anos. Essa é a chave pela qual a maioria das empresas familiares não conseguem romper. Porque quando se trata de empresa familiar, os filhos principalmente só conseguem ver o pai como pai, mas não como Senhor. E esse é o problema da igreja. A gente se relaciona com Deus apenas como pai, mas quando Ele se move como Senhor, nós ficamos indignados. E o texto está nos ensinando que Deus não dá talento para todo mundo segundo paternidade, mas segundo capacidade. Então a pergunta vai agora para você: o que você está fazendo no tempo da espera do cumprimento da promessa, para desenvolver os talentos que Deus colocou na tua mão? Pastor, você não está entendendo. O que eu recebi de Deus é grande. O que eu recebi de Deus é extraordinário. O que eu recebi de Deus é algo maior. Não dá para ser dimensionado numa fala de uma frase. Vou falar algo para você aqui. Não me tenha como prepotente, porque eu não sou. Projeto que eu carrego hoje, se Deus me der hoje 100 milhões, eu consigo dar destino em 30 dias. A pergunta que não quer calar é: se Deus te entregar 1 milhão, você sabe o que fazer? Se Deus te entregar 5 milhões, 10 milhões, você sabe dar destino? Porque Deus não vai confiar coisas grandes a gente com mentalidade pequena. Eu estava palestrando para um grupo de empresários certa feita, e eu fiz uma pergunta que eu quero deixar aqui na mesa, não com o propósito de afrontar ninguém, mas de fazer você pensar. Eu perguntei: quantos aqui querem receber a quantia de 5 milhões? Todo mundo levantou a mão. A verdade é que profeticamente eu quero, você quer, todos queremos, sim ou não? Mas eu falei algo: se o Espírito de Yahvé que se move sobre a terra, dono de todo o ouro e de toda a prata, lhe dissesse, como disse a Salomão, o que é que você quer? E ele falasse assim: Eduardo, eu te dou 10 segundos para você preencher um cheque de 5 milhões. A pergunta é: você sabe quantos zeros tem num cheque de 5 milhões? Como que Deus vai confiar 5 milhões a quem não sabe preencher um cheque de 5 milhões? O que o Espírito está dizendo é: no tempo da espera, não é tempo de ficar com os bracinhos cruzados,
é esperar descansando, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas eu espero descansando nele, mas me preparando para louvor da tua glória, porque quando eu me preparo, eu estou dizendo para os céus: eu acredito na palavra que o Senhor liberou. Fala para quem está do seu lado: se prepare. Não mais forte, com voz de profeta, diga: se prepare. Sabe o que é mais agravante? Olhe para cá, por favor, não se distraia. Deus está mudando a tua mentalidade nessa manhã. Quantos acreditam? Deus não pode te levar aonde a tua mente não é capaz de ir. Alguém está comigo aqui? Sabe o que é incrível? Se o talento não é entregue segundo o merecimento, mas segundo a capacidade, eu preciso entender que talento não é o resultado de jejum, talento não é o resultado da oração, talento não é o resultado do fervor. A igreja que oferta um culto racional é a igreja que pensa, a igreja que adora, mas sabe o que é adoração, a igreja que venera o Altíssimo, mas que sabe o que é veneração, a igreja que adora com inteligência, que se move com inteligência, ela sabe, existem princípios do reino. E eu não vou atrair talentos segundo a minha capacidade de orar, segundo a minha capacidade de jejuar, segundo a minha capacidade de ler a palavra. O texto está dizendo: se eu não alargar a minha capacidade, Deus não vai desenvolver os talentos que Ele colocou na minha mão. E tem gente que é tão espiritual, e eu não estou desrespeitando ninguém, porque eu acredito no poder da espiritualidade alinhada com o céu e não com a terra. Mas é tão espiritual que acha que tudo vai resolver na hora. Está orando há 20 anos e nada muda, porque a mentalidade é a mesma de 20 anos atrás. E o pior de tudo é que esse tipo de gente que não quer mudança culpa a Deus, a igreja e os pastores. É porque na igreja que eu estou não tem poder suficiente, é porque o louvor não toca os céus, é porque o pastor não jejua o suficiente. Não, é porque você infelizmente parou no tempo e não entendeu que o Espírito Santo quer levar você a outro lugar, porque esse lugar que você está é um lugar que ele não consegue te acessar. Sabe qual que é o maior desafio? O texto está dizendo assim, olha que incrível isso aqui, meus irmãos. O texto está dizendo assim, Mateus 25, 23. Disse-lhe Jesus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Significa que talento não é dom, não está ligado àquilo que nasce comigo. Talento está ligado a algo que eu desenvolvo. Se eu tenho um talento e desenvolvo ele, eu passo a ter 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco 5. Porque se eu desenvolvo o talento, a Bíblia diz que Deus acrescenta. Mas olha qual que é o problema. A Bíblia diz que aquele que não desenvolve, até aquilo que recebeu lhe será tirado. Significa que se você não cuidar do talento que recebeu, você corre o risco de perder o seu talento. Levanta a mão direita e declare comigo: talento é desenvolvido. Mais forte: talento não é dom. Quantos estão comigo aqui? É tempo de se capacitar no tempo da espera. Não é tempo de ficar com os braços cruzados. É tempo de se capacitar. Quem está comigo fala glória a Deus. Segundo, diga comigo: tempo. 2 coisas você precisa aprender sobre o tempo, se você quiser acessar lugares financeiros altos com a ajuda do Senhor. Primeiro, você precisa entender sobre governo do tempo.
Segundo, você precisa aprender sobre discernimento do tempo. Guarde isso. Duas coisas que vão fazer você acessar rapidamente lugares altos: governo do tempo e discernimento do tempo. Já parou para pensar que parece que o dia de algumas pessoas tem 27 horas? Em contrapartida, parece que o dia de alguns tem apenas 8 horas. Por que que isso acontece, pastor? Porque falta governo do tempo. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, está escrito assim: domine o homem sobre todas as coisas. O Senhor está dizendo que Deus colocou nas mãos do homem, aqui é gênero humano, homem e mulher, a capacidade de governo, a capacidade de domínio sobre todas as coisas. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas. Diga comigo: domínio. Mais forte: domínio sobre todas as coisas, e não sobre as pessoas. Alguém está comigo aqui? Se eu preciso dominar sobre todas as coisas, uma coisa que aprendemos aqui é que precisamos exercer governo sobre o tempo que Deus nos confiou, chamado Cronos. Cronos é o tempo cronológico, o tempo que foi entregue ao homem. Eu preciso aprender a governar sobre o tempo. Olhe para mim, eu já ensinei sobre isso aqui, mas eu sei que muitos que estão aqui e vão nos assistir pelas redes sociais não colocaram essa matéria em prática. Se você quiser governar o teu tempo, e a gente pode conversar novamente daqui 5 anos, aqueles que não aplicarem esse básico ensino, corre o risco de estarem no mesmo lugar. Se você quiser ter um dia de 27 horas, se você quiser ter um dia de alto nível de produtividade, aprenda a separar o seu dia, estabelecendo uma rotina de tarefas. Primeiro, tarefas urgentes. Segundo, tarefas importantes. Pastor, eu já sei disso, mas não cumpre, não resolve nada, porque não é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu entendo. Você está comigo aqui? Pastor, o que é tarefa urgente? Tarefa urgente é aquilo que é imediato, é aquilo que precisa ter uma resposta agora. Diga comigo: agora. Não é daqui a pouco, é uma resposta agora. É uma tarefa que não pode esperar, é prioridade maior, é aquilo que exige de mim foco total e não parcial. Então, eu e você precisamos separar as tarefas que são urgentes. Existe também um segundo tipo de tarefa que precisa ser separado, que são as tarefas importantes. Importantes é aquilo que precisa ser resolvido, que precisa estar no meu radar e no seu radar. Não é aquilo que é essencial para agora, mas o meu alerta precisa estar ligado. Olha para mim. Sabe por que muita gente se tornou profissional na área da procrastinação? Porque não aprendeu a executar uma tarefa tão trivial. Porque alguém que acorda sem saber para onde vai, qualquer endereço serve. Alguém que não tem planejamento básico, Deus não vai confiar coisas extraordinárias. Porque eu escuto o tempo todo alguém dizer: eu quero uma igreja maior, eu quero uma empresa maior, eu quero uma casa maior. Se eu não estou conseguindo gerir o pouco que Deus me acreditou, Deus vai olhar do céu e vai dar risada dizendo: como que eu posso aumentar a medida, se a medida que eu coloquei tão pequena ultrapassou a capacidade dela. Você está comigo aqui? Diga comigo: tarefas urgentes e importantes. Agora, eu quero deixar aqui uma dica para quem tem dificuldade de não procrastinar. Todos os dias: pastor Eduardo, você faz isso, eu faço.
Pastor Eduardo, qual que é o aplicativo que você usa? É o mais top de todos os tempos, é o Notas. Você não vai ter, é muito tecnológico. Escute, todos os dias, sem exceção, eu deixo no mínimo 3 tarefas para o próximo dia, que não podem deixar de ser cumpridas. É 10 tarefas? É 8, é 7, é 5? Não, são quantas? Porque não adianta eu estabelecer uma meta que eu não posso cumprir, vai me frustrar. O cara fica 2 anos sem ir para academia e quer ir de segunda a segunda. Não vai conseguir, vai se frustrar e vai deixar de ir. Estabeleça 3 tarefas urgentes para o próximo dia. Isso vai fazer com que você avance diariamente e pare de procrastinar. Quem está comigo aqui? Quem pode fazer isso aqui só para me saber que você está vivo mesmo no culto? Diga bem forte, glória a Deus. Então, primeiro, eu e você precisamos cuidar do talento. Segundo, nós precisamos tomar cuidado com o tempo, o governo do tempo. Agora diga comigo, discernimento. Porque não adianta ter governo se não tiver discernimento do tempo. Eclesiastes capítulo 3, olhe para cá no versículo 1. Está escrito assim: há tempo determinado para todo o propósito debaixo do... Então significa que Salomão, na sua velhice, no livro que ele não está mais tão vaidoso como estava em Provérbios, ele faz questão de registrar não apenas os acertos, mas também os seus erros. Ele diz assim: há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de paz, mas se prepare, porque também vem um tempo chamado tempo de guerra. Há tempo de sorrir, faça isso com elegância, porque daqui a pouco tem um outro tempo chamado tempo de chorar. O que ele está dizendo é, a vida de todo homem, ela passa por 28 tempos. Quantos tempos? Hoje eu não vou falar sobre isso, porque aqui dá uma pregação. Ela passa por 28 tempos. A Bíblia usa uma metáfora para poder ilustrar, dizendo sobre outono e falando um pouquinho também sobre primavera. Quando a Bíblia fala sobre outono e inverno, ela está usando uma metáfora para falar sobre os tempos difíceis. Que tempo é esse? É o tempo de noites escuras, é o tempo de dificuldade, é o tempo de calúnia, difamação, é o tempo de guerra. Mas ela também usa uma metáfora para falar sobre 14 tempos, que ela chama de primavera. Esse é o tempo em que Deus vai tirar você do anonimato e vai colocar na prateleira da evidência, aonde tudo que estava dando errado, você vai fazer a mesma coisa e vai dar certo. Por quê? Porque está ligado ao tempo que você está vivendo. Então eu preciso discernir qual é o tempo que eu estou atravessando. Guarde esta frase na tábua do coração: você não está sobrecarregado, e sim desorganizado para viver os planos de Deus. Alguém está comigo aqui? Não é sobrecarregado, é desorganizado para viver os planos de Deus. Eu vou falar algo aqui. Eu nunca vi Deus levar para os melhores dias um homem ou uma mulher que está desgovernado. Se você quer viver o exponencial, o extraordinário, você precisa se organizar. Você precisa se colocar na posição. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Vou mais longe. Por falta de discernimento do tempo, muito empresário quebrou. Vamos para a prática, vou colocar legenda. Eu estou vivendo o tempo de plantar. O tempo de quê? Só que na minha mentalidade, eu estou dentro do tempo de... Aí eu estou comprando caminhonete quando eu deveria estar investindo em estoque. Aí eu estou viajando para Disney quando eu deveria estar investindo na tecnologia do meu negócio. Porque se eu não tenho discernimento do tempo, eu vou começar a pisar em tempos que Deus ainda não me levou.
E esse é um problema de muita gente. Deveria estar se comportando como se estivesse plantando, mas está agindo como alguém que estivesse colhendo. E por causa disso, você pode não estar vivendo os seus melhores dias. Coloca a mão na tua mente. Fala como profeta, para que Deus e o Espírito Santo te visite nessa manhã. Diga comigo: Espírito Santo, eu te faço um pedido. A partir de hoje, me dê duas coisas: governo do tempo e discernimento do tempo que eu estou vivendo, em nome de Jesus. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Pastor, discernimento do tempo é importante. Se você pudesse estar cara a cara com um jovem chamado José do Egito, você deveria fazer essa pergunta para ele: José, discernimento do tempo é importante? Ele ia te falar: muito importante. Porque no tempo que nós estávamos vivendo, chamado tempo de abundância, na primavera, eu tive discernimento que a próxima estação seria uma estação chamada de inverno, e eu ajuntei na primavera, e quando eu pisei no inverno, o inverno não me tocou. Deixa eu dizer algo aqui como profeta e como alguém que faz leitura dos tempos. Você não pode mudar o tempo que você vai viver, mas você pode mudar as sementes que você coloca na terra um tempo antes de entrar no inverno. Isso vai mudar a história da tua casa, da tua empresa e de tudo que leva o teu nome. Quantos têm discernimento bem forte? Diga glória a Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor com o refrão dessa canção. Vai. Até 1000 gerações da família. Você pode adorar? Teus filhos e os filhos. Deus está mudando a sua mentalidade. Vai. Que a bênção se derrame. Até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Claro que Deus vai mudar a tua sorte nessa manhã. Escute. O primeiro T nós falamos de talento. O segundo nós falamos de tempo. E o terceiro T que você precisa não apenas conhecer, mas acessar e guardar na tábua do coração, ao ponto de entender, é tesouro. Diga comigo, tesouro. Olhe para cá. Quando se fala de dinheiro na igreja, até hoje o coração da grande maioria é impactado pelo um frio que vem de dentro para fora. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque algumas expressões foram utilizadas dentro e fora da igreja, que produziram crenças dentro de você sem a sua autorização. Certamente você já ouviu a expressão: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do... E na nossa mentalidade não faz sentido ganhar o mundo e perder a alma. Expressões também como essa: o dinheiro é a raiz de todos os males, se tornaram tão evidentes dentro de nós, que construíram dentro de mim e de você um grande bloqueio para que a gente possa avançar. É por isso que tanta gente é cheia de Deus, mas é fracassada na vida financeira. Por quê? Porque traumas e bloqueios tomaram conta de você.
Realidades que não deveriam ser plantadas dentro de você, foram plantadas, cultivadas dentro de você, sem a sua autorização. Agora escute, o que é uma crença? Já parou para pensar? O que significa uma crença de maneira científica? É um pensamento que eu e você acreditamos ser verdadeiro. Isso é uma crença. É aquilo que você acredita ser verdade da parte de Deus. Como que uma crença é formada, pastor? Toda crença é formada a partir de 3 realidades. Preste atenção, porque muita gente sabe disso, mas não consegue aplicar. É por isso que não consegue sair do lugar. Toda crença é formada a partir do que eu vejo, ouço e sinto. Toda crença que está dentro de você, ela foi formada e forjada através daquilo que você ouve, sente e... Então eu preciso tomar cuidado, porque tem realidades dentro de mim que me impedem de viver a prosperidade que Deus reservou para os filhos. Escute, como que a crença foi formada e forjada dentro de você? Quando você era criança, você não escolheu as pessoas que você teria como mentor, como tutor. Se você foi gerado ou gerada numa igreja onde o pastor era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas teve as crises e os bloqueios reproduzidos do seu pai, e esse pastor então, cheio de bloqueio, pregou realidades que não são de Deus como se fossem, você é o resultado dos bloqueios do seu antigo pastor. Se você teve professores, se você teve pastores, padres, se você teve pais tomados de crenças ou bloqueios, certamente você é o resultado do que eles receberam das pessoas que estiveram acima deles durante o período de criação e de construção. Como que forma essas crenças? Olha que incrível isso aqui. O que eu vejo está falando dos exemplos dos meus tutores. Tudo que você viu como exemplo do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do padre que te acompanhou, dos professores, dos primos, construiu através dos exemplos crenças dentro de você. Não foi você que pediu, elas foram depositadas e você não tinha maturidade para dizer não. Segundo, o que eu ouço está ligado aos conselhos que eu recebi dessas pessoas. Tudo que eu recebi de conselho. Sabe quando você queria avançar, você queria crescer, você queria prosperar, e alguém olhava para você e dizia assim: cuidado, porque o inferno está cheio de gente rica. Alguém já ouviu essa expressão? Isso gerou dentro de você um bloqueio. Porque no fundo, você pode até dizer: mas eu não acredito nisso. Mas sempre você avança até uma parte e não consegue prosseguir. Por quê? Porque mentalmente você está programado para parar quando as coisas estão acontecendo. Porque há bloqueios mentais dentro de você. Terceiro, o que eu sinto está ligado às experiências que eu tive. Toda experiência que você teve na área da decepção, aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui. Essa é uma igreja só de rico, diga amém. Essa é uma igreja só de rico, diga amém. Só tem milionário aqui, diga glória a Deus. Alguém vai dizer assim: já vem o pastor com doutrina de prosperidade. Espírito Santo, pega ele hoje, arranca esses bloqueios de dentro dele, porque a família dele está sofrendo por causa dessa mentalidade. Você está comigo aqui? Eu cresci num ambiente que, eu digo isso com respeito, mas quando chegava o dia de pagar o aluguel, não tinha dinheiro.
meu sonho era fazer natação, já falei isso para minha esposa. Aprendi a nadar no córrego. Alguém se identifica? Quem nada com a cabeça para fora assim, ó? É nós. Tamo junto, hein? Aprendi a nadar no córrego. Tive a oportunidade no cruzeiro da Disney. Parei numa praia privada da Disney. Minha esposa não sabia onde eu estava nadando. Ela falou: olha lá ele, olha lá ele. O pastor está lá. Uai, só eu nadando, todo mundo nadando bonito e eu nadando, parecia que eu estava no córrego. Escute. Eu ia na venda buscar algo, o dono da venda cobrava. A natação eu fiz 1 mês. A capoeira eu fiz 3 meses. Porque eu era impedido de continuar por falta de pagamento. E eu cresci com uma crença de escassez tão poderosa dentro de mim. Escute, que eu estou terminando. Tenho 3 minutos. Ela era tão poderosa, mas tão poderosa dentro de mim, que quando eu comecei a avançar financeiramente, nós íamos para Caldas Novas. Quando eu entrava em Caldas Novas, eu começava a passar mal. Porque na minha mentalidade, eu não tinha direito de desfrutar. Nós fomos para a praia, na nossa lua de mel, eu passei mal. Primeira vez que eu fui para a América, eu passei mal. Porque havia uma crença estabelecida dentro de mim. E aquilo não permitia que eu avançasse. Até um dia que eu entendi. João 14, 26. Mais o Consolador, o Espírito de Yeshua, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E eu conheci o Odégio, o professor. Eu disse: Espírito Santo, me ajuda a ressignificar, a mudar a minha mentalidade. Me leva a um lugar no Senhor chamado de metanoia. Porque eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. E a partir daquele dia, eu me tornei livre. E eu comecei a perceber que Deus não tem problema com o dinheiro. Escute, quem tem problema com o dinheiro é você. Eu vou repetir: Deus não tem problema com o dinheiro. Quem tem problema com o dinheiro é você. Quer a prova disso? Enquanto eu estou falando, está cheio de gente aqui com raivinha, chateadinho. Por quê? Porque está cheio de bloqueios. E está incomodado porque o pastor está falando de dinheiro num culto. Sabe quantas famílias como pastor eu já vi despedaçar por falta de dinheiro? Sabe quantos filhos eu já vi sair de casa porque o pai era um escasso? Sabe quanta destruição eu vi enquanto pessoas diziam: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não, não, não. Vamos para a Bíblia. Mateus 19, 24. Olha que interessante isso aqui. O texto está dizendo assim, em Mateus capítulo 19, no versículo 24, está escrito assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos... Você sabe o que significa agulha? É uma das portas do muro de Jerusalém. Quando o camelo passava, ele tinha que se agachar e arrastar. Ali não está representando uma agulha de metal e um camelo passando por dentro. Se você ler o texto com contexto, eu não posso explicar agora pelo fator do tempo, você vai perceber que não está ligado a dinheiro. Quando você ouve alguém falar assim: mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você vai lá para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O texto com contexto está escrito assim: mas o amor, diga comigo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque Deus não tem problema com quem tem dinheiro, Deus tem problema com quem ama o dinheiro. Vou falar algo aqui. Você quer prosperar como nunca antes? Minha esposa sabe. Era para a gente estar passando o pior período da nossa vida financeira, depois que nós fechamos as empresas. Por uma ordem do Senhor eu não vendi, eu fechei. Fiquei devendo milhões. Estou terminando de pagar, última conta. Escute. Você precisa ser liberal.
as coisas não podem parar no seu coração. Se você quiser ter a confiança dos céus, você precisa ser alguém liberal. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos... Mas espera aí, o próprio Deus está estabelecendo prata e ouro como propriedade exclusiva dele, sim ou não? Deus está dizendo: você tem problema com dinheiro, porque você está com bloqueio, ou está amando aquilo que eu te dei. Porque a prata não é do diabo. Eu vou repetir: a prata e o ouro não é do diabo. A prata e o ouro está escrito em Ageu, é do Senhor dos... Quando o povo foi reconstruir o muro e o templo de Jerusalém, eles não tinham dinheiro, e eles começaram a chorar. Deus então levanta o profeta menor Ageu, e o profeta começa a profetizar dizendo: ei, vocês não entenderam nada, vocês estão achando que Deus precisa de vocês. Então ele brada: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O que ele está dizendo? Eu não tenho problema com ouro, eu não tenho problema com prata, porque o ouro e a prata pertencem a... Escute o que eu vou dizer aqui. Se você quiser prosperar e até mesmo enriquecer, sobre tudo que deve guardar, guarde teu coração. Vou dizer algo para alguém aqui. Está cheio de gente que faz essa oração que eu sei: quando o Senhor me enriquecer, eu vou ser um mantenedor do reino, da obra, das causas do Senhor. Só que com pouco que Deus te deu, você não faz nada. Você nunca vai ter da parte de Deus. Você pode até conquistar com a força dos teus braços. Deus não entra nesse jogo. Eu me lembro que no meu pior momento, uma vez passou uma banda, eu fiquei sabendo, cristã, que estava em Goiânia passando dificuldade. Eu peguei 3 salários mínimos, fiz um cheque e entreguei para a banda. A banda chorou inteira, porque não tinha nem onde ficar. E eu falei: Espírito Santo, eu acredito que a fonte não é a empresa que eu trabalhava e tinha. A fonte é o Senhor. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Quantos querem receber da parte do Senhor o dom da riqueza para poder fluir? Bem forte, diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Termino aqui. Pastor, o que eu preciso fazer para Deus confiar em mim? Primeira coisa, você precisa entender uma verdade aqui. Vai doer. Guarde essa frase: Deus ama todos, mas não confia em todos. Deus te ama, é certeza que Deus te ama. Agora, se Deus confia em você, eu não sei. Mas uma coisa que eu tenho aprendido: se você quiser viver o extraordinário nas finanças, você precisa se tornar o que a Bíblia chama de oikonomia. Sabe o que é isso? No grego, oikonomia significa mordomo de bens de terceiro. Sabe aquela conversa que nós temos? A casa é minha, o carro é meu, a empresa é minha. Com Deus não vira. Conversa com um judeu, que ele vai te falar: é de Yahvé, é de Yahvé, é de Yahvé, é de Yahvé. E ele não para de enriquecer, porque o coração dele não está naquilo. Deixa eu dizer algo para você. Se você quiser viver em lugares maiores, ative essa palavra dentro de você e se torne um mordomo de Deus. Mordomo não é só de dinheiro, é mordomo de tempo, de talento e de tesouro. Isso vai revolucionar a tua vida. Quem pega essa palavra bem forte, diga glória a Deus. Próximo domingo, no culto das 10, eu vou terminar essa mensagem. A segunda parte é extraordinária. Você não pode perder. Mês de julho, todo mês de julho, nós vamos estar falando sobre dinheiro, prosperidade e paz.
E se você quer participar, esteja conosco em nome de Jesus. Quantos foram abençoados de verdade? Glória a Deus. Fala comigo, Espírito Santo, permita que esta palavra encontre lugar dentro de mim. Agora coloca a mão na cabeça, que eu quero liberar uma palavra sobre você. Agora escute. Eu tenho certeza que eu sou profeta. Agora eu não tenho certeza que a tua terra está pronta. Isso depende de você e não de mim, amém? Amém? Está escrito na palavra de Deus que a riqueza é um dom. Riqueza é o quê? Pastor, pode ficar rico sem o dom da riqueza? Pode, mas tudo que você construir sem Deus, você vai manter na força do braço. E tudo que você construir com Ele, Ele vai manter. Aos meus amados eu entrego enquanto estão dormindo. Você vai estar dormindo, teu patrimônio vai estar multiplicando, porque está ligado ao céu e não à terra, amém? É essa riqueza que eu estou profetizando aqui. Pai, na autoridade do teu nome, eu encerro essa manhã liberando uma palavra. Salomão disse em Eclesiastes 5,19: a todo homem, a toda mulher que Deus deu riquezas e bens, poder para delas comer, tomar a sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro, decreto, profetizo que o dom da riqueza invada este ambiente. Aonde o Senhor encontrar um coração disposto a ser mordomo daquilo que o Senhor vai entregar, abra agora com portas dos céus. Eu declaro fontes superiores, fontes inferiores sejam abertas agora pelo poder da palavra de Deus, e que os céus, em nome de Jesus, dispense o dom da riqueza proferido em Eclesiastes 5,19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declare bem alto: eu recebo o dom da riqueza em nome de Jesus.